É aquele período na vida do crente que ele vai caminhando e vencendo tudo e todos no poderoso nome de Jesus. Mas diz a Bíblia, meus amados, aí vem a leitura que nós lemos aqui, que enquanto Josué viveu, enquanto aqueles anciãos, aquela liderança que participaram da conquista da terra de Canaã viveu, o povo andava nos caminhos do Senhor. Mas diz a Bíblia que faleceu Josué, faleceram todos aqueles líderes de Israel, e surgiu outra geração que não conhecia ao Senhor. Aí está o problema. Eu escrevi um boletim alguns meses atrás, e o título dele foi Um Fracasso de uma Geração. E eu disse aos irmãos através daquele boletim que os pais, sob quem pesava a grande responsabilidade de ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, talvez preocupados só com aquela época de conquista, de vitória, esqueceram da sua família e ali os seus filhos não conseguiram ouvir deles aos feitos do Senhor no Egito e no trânsito entre o Egito e a terra de Canaã. Falharam também os levitas, porque eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo a lei de Deus. Graciosamente, meus queridos, Deus, Ele não deu um território à tribo de Levi, especificamente falando, mas destinou 48 cidades na terra de Canaã, em pontos estratégicos, e as cidades foram dadas aos levitas para eles exercerem um papel preponderante nesta área de instruir o povo dos caminhos do Senhor. Eles falharam também, não sei por que razão, mas falharam, e o resultado, diz o texto aqui, é que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E meus amados irmãos, pelo fato de não conhecerem a Deus, nem os seus mandamentos, os seus feitos, aquele povo começou a cair na idolatria, a fazer aquilo que os habitantes de Canaã faziam, e que tanto tinha atraído a ira de Deus sobre eles, a ponto de Deus determinar que eles fossem eliminados, fossem retirados da terra, para que Israel pudesse ocupá-la. Diz o texto aqui que Deus deixou algumas nações daquela dentro, quer dizer, Josué conseguiu subjugar, mas não erradicou, não tirou o povo de lá. E este povo que ficou foi justamente um laço para a vida do povo de Israel. É mais ou menos assim o crente. A pessoa é alcançada, é salva, é redimida, é lavada no sangue de Jesus, mas ainda fica com certos compromissos com o mundão e termina isso prejudicando a sua vida espiritual, e começam a surgir os fracassos. Muito bem, diz a Bíblia, irmãos, que este período de Juízes, que é o livro que se segue, o livro de Josué, foi um período que foi caracterizado como de fracasso na vida do povo de Israel. O povo da promessa, o povo escolhido por Deus, o povo que tinha a presença de Deus no meio deles, o povo que estava ali com um ministério específico de propagar o grandioso nome do Senhor, agora estava se comprometendo com o pecado a ponto de atrair sobre ele a ira de Deus. Olha, irmãos, 4 palavrinhas poderosas podem caracterizar aquele período da história de Israel: pecado, opressão, arrependimento e libertação. Diga comigo: pecado, opressão, arrependimento e libertação. Foi inteligente. Amém. Muito bem, então pecado não está. Então, olha, existe um lema na Bíblia que caracteriza também aquele período. Sabe qual é o lema, irmãos? Está lá, abra a sua Bíblia em Juízes 17:6, ou 18:1, ou 19:1, ou 21:25. E o lema é o seguinte: naquele dia não havia rei em Israel, e cada um fazia
de acordo com o achasse conveniente. Parece que a gente está vendo muito a área, muitos crentes na igreja, como se não houvesse mais liderança nenhuma no meio do povo de Deus, e quer fazer segundo o ditame do seu coração. Não submete mais a liderança da igreja, não submete mais a palavra do Senhor, e acha que tudo que der na telha, como se diz por aí, o indivíduo acha que pode fazer, e isso vai, seja em que direção ele vá, está tudo bem, vai agradar a Deus. Não vai não. Não vai não, irmão. E o texto diz: era o lema daquela geração. Naquele dia não havia rei em Israel, e cada pessoa fazia o que achava conveniente, o que era bom aos seus olhos. E aí está o fracasso daquela geração. Aquele período, irmãos, durou mais ou menos 410 anos. Muito tempo, né? Houve naquele período 13 judicaturas, ou seja, períodos governados por juízes. Os juízes, meus queridos, como diz o texto aqui, era um homem levantado por Deus, ou até uma mulher. Tem a Débora, a poderosa, as irmãs aqui do coral da igreja, a parte feminina da igreja. Débora, a profetisa do Senhor, aquela mulher poderosa que, no momento de aflição no meio do povo de Israel, diz a Bíblia, está tudo em paz em nome de Jesus, aqui na tudo certo, chorinho, mas que não está resolvida a parada. Viu, irmãos? Aquela mulher levanta-se e convoca um homem chamado Baraque. E segundo a orientação de Deus, o orienta e o desafia a lançar a mão à arma e vencer os inimigos do Senhor. E Baraque disse: olha, eu vou, mas se tu fores comigo, eu irei contigo. E foram, e a bênção aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, né? Pelo menos o livro resgata o papel da mulher nesse programa vitorioso de Deus, bendito seja o nome do Senhor. 13 juízes, 8 deles, meus irmãos, trabalharam digamos assim, na área de libertação, e 5 deles na área somente de julgar o povo de Israel. Dentre os juízes famosos, nós temos Sansão, né, o famoso da tribo de Dan, temos Gideão, da tribo de Manassés, temos Jefté, da tribo de Efraim, e por aí vai. Mas, irmão, quando o juiz era levantado por Deus, desafiava a nação de Israel, o povo se arrependia dos seus pecados, então Deus dava vitória sobre os seus inimigos, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? E você vai vendo isso altos e baixos na vida daquele povo. Parece muito com a geração atual, guardando as devidas proporções. Porque eu estava pensando, irmãos, aqui comecei a pensar, a fazer uma organização deste sermão e vendo a vida da igreja. Irmãos, nós estamos tratando aqui com o povo de Deus. Esses problemas que aconteceram na vida de Israel era tudo em relação ao povo de Deus. Não tratando de descrente aqui, estamos tratando de crente, pessoas que professavam a fé do Deus de Israel, que viviam debaixo daquela aliança, daquela promessa de Deus. Mas, irmãos, diz a Bíblia que pelo fato de não conhecer a Deus, de não dar ouvido à palavra do Senhor, Deus deixava o povo seguir o seu curso natural, da sua natureza pecaminosa.